Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Eu sou a Paloma Oliveira e eu vou ser a anfitriã dessa noite. Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam com o coração e os ouvidos abertos, porque o nosso convidado de hoje, ele tem uma bagagem muito grande de conhecimento para nos oferecer. Ele é o marido da Suelen, pai da Valentina, administrador e empresário, empreendedor, apaixonado por tecnologia e adora a oportunidade de aprender. João Kleber Generoso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui essa noite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar, poder pensar um pouco junto com vocês, né? É uma coisa que a gente pode fazer junto, mas é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada. O prazer é nosso. E, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Eu tenho uma série de perguntas aqui, todas voltadas ao empreendedorismo, né? Que é a sua principal área de atuação, creio eu, né? Certo? Uhum. E, assim, muitas pessoas pensam que uma pessoa bem-sucedida, ela já nasceu cheia de oportunidades ou nasceu em um berço de ouro, sabe? Tinha uma vida financeira muito cheia de oportunidade e a gente sabe que isso não é muito verdade, né? Não é uma regra, não acontece com todo mundo. E como que foi com o senhor? Como que foi as suas raízes, a sua infância, a sua base? Ok. Então, mais uma vez, é um prazer nós estarmos juntos aqui nessa noite, poder compartilhar. E essa pergunta é muito interessante. Eu, de fato, venho de uma família bem simples. Meu pai e minha mãe são de Minas Gerais. Então, meu pai, quando tinha mais ou menos 18 anos, ele saiu de Minas Gerais e foi para São Paulo. E ele começou a trabalhar em São Paulo com subempregos. Ele tinha somente até a 4ª série de estudo. Então, ele, consequentemente, não teve muitas oportunidades de trabalho. E então, ele passou os anos, depois ele buscou a minha mãe, e eles constituíram uma família lá em São Paulo. Os anos foram passando, e meu pai sempre manteve o mesmo nível de emprego. Então, ele trabalhava como porteiro num prédio. Uhum. E assim ele foi. A profissão dele foi dessa forma. E lá em São Paulo, nós tínhamos uma vida muito simples. Era tudo muito regrado. Eu sou muito grato pelo que meu pai proporcionou. Porque tudo que nós precisamos, nós tivemos. Uhum. Tudo que era necessário, a gente tinha. No entanto, nós não tivemos muito mais do que o necessário. E então eu morava num bairro bem simples lá em São Paulo. Era um lugar que nós não tínhamos muitos recursos, muitos conhecidos. E então estudei em colégios bem simples também. Não tinha um ciclo de conhecimentos e de pessoas que eram influentes. Então assim começou a minha história, estudando numa escola pública sempre, e então, quando naquela época, né, nós chamávamos de 2º grau, fazíamos até a 8ª série naquela época, depois nós fazíamos o 1º, 2º e 3º, e aí eu fiz um técnico de contabilidade. A primeira coisa que eu fiz, escolhi fazer um técnico. E então, com aquele técnico eu pude aí começar a abrir a minha oportunidade profissional, porque eu fui fazer um estágio na Petrobras, né, então já era uma empresa maior, também nessa área de contabilidade, e fui descobrindo algumas habilidades que eu tinha, mas que de fato eram desconhecidas, né? Então assim começou a minha vida profissional, e a minha origem, né, da nossa família e tudo, era uma origem realmente muito simples. Sempre o suficiente e nada mais. Exatamente isso. Entendi. E aí o senhor fez contabilidade, foi descobrindo novas habilidades suas. Uhum. E quando que
despertou em você o desejo de empreender? Tá, então vamos lá. Tem algumas histórias para contar para a gente chegar nesse ponto. Quando eu nunca tive o desejo de poder ter um negócio. Nunca pensei sobre isso. Porque justamente o meu ciclo não era aquele. É muito comum as pessoas buscarem inspiração em exemplos que têm próximos. E, de fato, o meu exemplo, o meu ciclo não era aquele. Então, muito bem. Eu fiz contabilidade, trabalhei lá na Petrobras e aí começam alguns fatos que são importantes. O primeiro deles é até uma experiência simples, mas que sempre ficou na minha mente. Quando eu tinha ali mais ou menos, acredito que 12, 13 anos, não me lembro exatamente, mas o fato ficou bem marcado. Eu me lembro que um dia, meu pai ele saía muito cedo para trabalhar, bem cedinho. E aí, um dia, eu me lembro que meu pai e minha mãe estavam ali meio que discutindo, conversando mais alto. E eu acordei. E eu me lembro que eles estavam justamente, minha mãe estava falando assim para o meu pai: ó, você precisa deixar um dinheiro para eu comprar pão e leite. E meu pai respondendo do outro lado, né? Olha, hoje não tenho dinheiro. E minha mãe, pô, mas como que não tem dinheiro? Eu preciso comprar pão e leite. E meu pai ali respondendo que não tinha. E eu acordei com aquilo, mas fiquei ouvindo aquela situação ali, né? E naquele momento, aquilo me mexeu comigo. Porque eu via de um lado uma mãe que tinha um desejo justo, que só queria comprar pão e leite para os filhos. E do outro lado, meu pai respondendo que não tinha, porque não tinha mesmo naquele dia. Os dois tinham as suas razões, mas existia uma situação, existia um problema mesmo, né? Não me lembro como fechou a história. Mas eu lembro que eu tive um sentimento aquele dia, que quando eu crescesse e que eu fosse ter a minha própria família, que eu me esforçaria bastante para que aquilo não acontecesse na minha casa. Para que todas as vezes que minha esposa me pedisse um dinheiro para que eu pudesse comprar pão e leite, que eu pudesse ter esse dinheiro. Eu entendi que isso não aconteceria de forma natural, sem um esforço. Então eu decidi me esforçar naquilo que eu fazia. Eu não era um excelente aluno. Eu não era alguém super inteligente. Eu sabia que eu tinha que me esforçar mesmo. Então, a partir daí, entra a igreja e o evangelho com um ponto de extrema importância na minha vida, que eu sou muito grato. Quando eu tinha 16 anos, eu fui tirar a minha bênção patriarcal. 16 anos. E aí, lá na bênção patriarcal, eu tive algumas promessas. Lá na bênção patriarcal falava sobre educação, que eu precisava fazer faculdade. Falava bem específico sobre faculdade. Falava que eu precisava aprender outras línguas, que eu teria oportunidade de fazer uma missão, que eu teria oportunidade de conhecer outros países. Então era muito específica a bênção patriarcal e aquilo me remetia muito à minha necessidade de poder estudar e buscar uma melhora na minha vida. Então fui para a missão e eu não fiz curso nenhum antes da missão, a não ser o técnico que eu tinha feito de contabilidade, mas não entrei na faculdade. Só que eu me lembro também de um outro fato. Quando eu prestei um vestibular antes de ir para a missão, mas eu não tinha muitos recursos, né? E aí eu me lembro que eu fui contar para o meu pai isso. Eu fui falar: pai, eu fiz um vestibular para entrar na faculdade. E eu me lembro que meu pai falou, ele me fez uma pergunta naquele dia. Ele falou assim: mas para que entrar na faculdade? Então, mas naquele momento, você sabe o pensamento que eu tive? Que meu pai era um homem muito bom de coração, muito trabalhador, muito esforçado. Mas existia algumas coisas que por ele não ter, ele não podia me dar. Não era por maldade. Era apenas por falta de conhecimento. Eu entendi aquilo. Que se eu quisesse de fato estudar e buscar uma vida melhor, que eu tinha aquele desejo dentro do meu coração, que eu ia precisar tomar decisões que seriam por mim, porque eu não teria aquilo
dos meus pais. Então, muito bem, fui para a missão. Quando eu voltei, eu tinha um sonho e um objetivo de realmente me formar em 4 anos. Eu coloquei aquilo na minha cabeça. Eu falei, eu vou me formar em 4 anos. E eu tinha um desejo de poder fazer administração de empresas. Era o sonho que eu tinha. Eu já tinha aquele sentimento. Nossa, sonho de alto nível. Eu até brincava, né, que Uhum. eu brinco, né, que a administração de empresa muitas vezes é para quem não sabe o que quer fazer, né? Quando está em dúvida, faz administração. Mas você sabe que no meu caso eu queria fazer administração mesmo. E aí eu fui lá, voltei da missão, me preparei um pouco, tinha alguns meses ali antes do vestibular, e aí eu fui e entrei na faculdade. E comecei. Sabe que aí é importante a gente pensar no processo das coisas. Porque hoje, quando eu falo, eu te conto essa história em poucos segundos. Mas quando nós vivenciamos essa situação, e aí a importância de quem busca, seja qual o sonho for, nós estamos falando sobre a parte educacional, né? Mas é muito importante nós pensarmos que o processo das coisas que nós nos inserimos não é do dia para a noite. Não existe uma realização que aconteça no mesmo momento. Então, eu estou resumindo 4 anos que foram anos difíceis. Porque em São Paulo as coisas são muito longe, né? Então, eu trabalhava 1 hora de casa, 1 hora e pouco. A faculdade ficava mais 40 minutos de lá. Então, Uma eu cidade voltava... muito grande, né? É grande. Então demorava muito, né, para todos os dias sair muito cedo de casa para ir para o trabalho, depois sair, correr para a faculdade, estudar, depois voltar para casa para dormir. Quando você via, já acordava no outro dia. Mas é uma rotina que muitos passam, não é nada também fora de uma realidade. Mas é importante que todos entendam qual é o processo que você vai se inserir e entenda que esse processo ele não vai ser resolvido do dia para a noite. A gente tem que entender que a gente cresce nesses processos. E a gente vai então galgando e as coisas vão acontecendo passo a passo. Muito bem. E então, ali eu comecei a trabalhar e comecei a ir bem no meu trabalho. Eu, pouco tempo depois, ganhei uma boa promoção. Eu comecei a me desenvolver muito bem. Então, até que um dia, Paloma, eu perdi meu emprego. E aí, naturalmente, quem sempre trabalhou como funcionário, quando perde emprego, faz o quê? Chora. 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 Você pode até chorar um pouco, mas você tem que procurar outro, né? Sim. Então, chorei, mas depois eu falei assim, não, eu preciso procurar outro emprego. E aí, o que aconteceu, Paloma? Eu comecei a buscar outro emprego, mas as coisas não aconteciam. Não aconteciam. Eu não encontrava um outro emprego que fosse nem o mínimo satisfatório. Aquela confiança que eu tinha antes de que eu era o cara, porque tudo deu muito certo até então. Então eu imaginava que se eu fosse para o mercado, eu iria rapidamente pegar uma posição, me estabelecer, porque de fato tudo tinha dado certo desde o princípio. Mas as coisas começaram a mudar. E então, depois de algumas tentativas, e é muito comum isso na vida do brasileiro, depois que perde-se o emprego, às vezes se junta um pouco de dinheiro, tem um pouquinho de recurso, e então acaba não tendo uma outra oportunidade, decide-se empreender. Muitas pessoas fazem isso. Comigo não foi diferente. Depois de um tempo que eu não conseguia a recolocação que eu buscava, eu decidi abrir uma empresa. Só queria abrir um parênteses. Eu aprendi na minha vida, Paloma, que muitas vezes Deus ele está escrevendo uma história na nossa vida que nós não imaginávamos. E nesse processo dessa escrita dessa história, sabe que muitas vezes nós corremos até o risco de ser injustos com Deus? Porque eu confesso para você que existiram alguns momentos durante esse processo
que por não compreender o que Deus guardava para mim, eu fiquei muito chateado. Muitas vezes me senti injustiçado, muitas vezes me senti desmotivado, porque eu não via soluções, eu não via saída. A possibilidade de acreditar que algo estava prestes a acontecer, às vezes estava muito baixa. Mas então, aí as coisas começaram a acontecer. Eu então abri uma empresa, as coisas começaram de uma forma muito humilde, só eu estava na empresa. Mas sabe o que começou a acontecer? As coisas começaram a fluir, as oportunidades começaram a aparecer, novas ideias começaram a surgir. E então as coisas foram se encaixando. Eu digo para você, Paloma, que eu descobri uma grande satisfação na minha vida. O empreendimento, inicialmente de uma maneira forçada, e que provavelmente eu não tomaria a decisão por mim mesmo de fazer, me trouxe uma satisfação que eu nunca havia tido. Então, ao confiar em Deus para começar o meu negócio e procurar me esforçar nas oportunidades que foram aparecendo, eu descobri a grande realização da minha vida profissional. Então eu aprendi algumas lições. Primeiro eu aprendi que nós precisamos buscar a teoria antes da prática. Muitas coisas que eu consegui aplicar depois dos negócios, eu aprendi durante o tempo da faculdade. Muitas coisas que eu precisei colocar na gestão do meu negócio, eu aprendi primeiro nos anos que eu fui funcionário. Eu aprendi que cada degrau que a gente começa a subir, ele é uma preparação para um próximo degrau. E é bobeira nós tentarmos, às vezes como a gente faz quando a gente vai subir a escada, a gente quer subir de 2 em 2. Que ir pulando degraus, né? Isso, você vai pulando degrau. Você vai procurando, na verdade, sempre buscar uma forma mais rápida de fazer. Aprendi que isso é bobeira. Nós temos que pensar que cada momento que nós estamos vivendo, ele traz uma valia para algo maior que nós vamos viver lá na frente. Então, é necessário, para que a gente não deixe buracos depois, lá na frente, dentro das outras realizações, é muito importante que a gente aprenda na fase que nós estamos vivendo, sem ficar pensando na próxima. Muitas vezes a gente fica só pensando na próxima, sabia? Certa vez eu vi uma pesquisa que 80% das pessoas vivem pensando no futuro ou no passado. As pessoas estão sempre pensando no futuro ou no passado. 20% compreendem a importância de viver o agora, tomar as decisões no agora, pensar agora o que eu posso fazer para criar situações ou criar soluções dentro daquilo que eu preciso viver nesse momento. E essa necessidade, às vezes, de ficar pensando lá na frente ou lá atrás, faz com que a gente, na verdade, sempre fique adiando as nossas responsabilidades no momento. Então, isso eu aprendi. Nós precisamos confiar no Senhor. Ele pode fazer grandes milagres na nossa vida. Mas é necessário que antes nós possamos entrar no processo de fazer aquilo que está no nosso alcance, na nossa responsabilidade, o que a gente já sabe que é correto. Eu queria fazer uns adicionais, vários inclusive. Quando você falou sobre estudos que mostram pessoas que passam muito tempo no presente, no futuro e no passado, poucas vivem no presente. Eu lembrei de um podcast que eu assisti do Joel J com o Dr. Barak, e ele falou que no futuro a gente só encontra preocupação e no passado a gente só encontra tristeza, só encontra arrependimento. Então o tempo de ser feliz é hoje. E para que a gente possa sempre estar tomando melhores decisões na nossa vida e sendo mais feliz, a gente precisa estar sempre 100% presente. Então, foi algo que me veio na mente quando você falou disso. E eu também, quando o senhor falou sobre a sua rotina lá em São Paulo, que era tudo muito longe, eu pensei, não é para todo mundo.
o fato do Senhor ter continuado realmente não é para todo mundo. Porque, assim, nós somos um reflexo das 5 pessoas que a gente... Como que eu posso dizer? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se eu só tenho pessoas ao meu redor pessimistas, eu vou ser um pessimista, querendo ou não. E o Senhor disse que não tinha muitos recursos na sua família, os seus pais também eram pessoas que não tinham um grau alto de escolaridade, e o seu pai até falou assim, para que você quer entrar na faculdade? Então, tendo todas essas pessoas ao seu redor, né, principalmente sendo da família, que tem uma influência muito grande sobre a gente, eu achei bonito o Senhor ter continuado, porque a maioria das pessoas poderiam pensar, não, se meu pai tá falando por que eu vou entrar na faculdade, por que eu vou, sabe? Mas aí eu preciso colocar os créditos de fato no Evangelho. Cada nova oportunidade, como nós estamos agora conversando, o que nós estamos fazendo ao buscar soluções é criando novas modelagens. Quando nós criamos novas modelagens, nós vamos descobrindo aquilo que é possível que nós não sabíamos. As limitações dos nossos pensamentos nos colocam até determinada altura. Quando nós decidimos, então, buscar outros conhecimentos, nos abrir, procurar aprender, buscar outras fontes, nós vamos entendendo que existem novos pontos de vista. E então, quando na igreja, às vezes nós tínhamos lá na URM um serão de educação, às vezes nós tínhamos lá um workshop de trabalhos, às vezes nós tínhamos a convivência com algum irmão que tinha estudado fora, que tinha uma origem simples. De certa forma, tudo isso foi nutrindo a minha visão. Eu, como falei, em casa não conseguia ter aquilo. Mas devo ao Evangelho isso. E eu não tenho dúvidas, Paloma, que o Evangelho ele nos dá a oportunidade de uma formação completa em nossas vidas. Não é somente espiritual. É uma formação espiritual na sua essência para nós entendermos aquilo que mais importa na nossa vida. Mas o Evangelho é tão maravilhoso que nós temos tantos programas, autossuficiência, para enriquecer bem-estar, a área intelectual, né? A igreja, ela nos ajuda a justamente nos desenvolver em todas as áreas. E então, quando nós começamos a desenvolver essa autossuficiência através da nossa profissão, através da nossa educação, nós vamos alcançando novos níveis que nós podemos então nos libertar. Então eu sou muito grato ao Evangelho, eu sou grato por situações como essa aqui que nós estamos tendo, de poder falar sobre esse assunto, porque você sabe, Paloma, que nós não conseguimos ir no mercado, pegar a nossa compra e chegar lá no caixa e falar com a moça do caixa, olha, eu presto o meu testemunho que eu sei que a igreja é verdadeira, e ela vai falar, pode passar com a compra. Não existe. Nós estamos vivendo uma experiência terrena, e a forma com que nós somos diligentes em nos adaptar, aprender como o nosso ambiente funciona, entender aquilo que é valorizado no mundo, quanto a tua habilidade se reverte financeiramente. Quantas pessoas estão dispostas a pagar por alguma coisa que você entrega, que você ensina, que você justamente oferece. Quando nós entendemos isso, quando nós começamos a traduzir as nossas habilidades em soluções para outras pessoas ou outras empresas, nós começamos então a fazer o nosso tempo, as nossas habilidades serem mais valiosas. E isso vai de acordo com justamente a forma que nós vamos prover. Prover para nós próprios, prover para a nossa família, o nosso bem-estar físico. Quando nós vamos num hospital, muitas vezes você vai ou pagar uma consulta, ou você vai ter que comprar remédios, mas isso justamente requer recursos. E esses recursos não vêm gratuitamente. Nós precisamos entender que na justiça de Deus, em usar todas as suas leis para recompensar seus filhos de acordo com a diligência em todos os seus mandamentos, e quando nós entendemos que muitas escrituras
nos falam que nós precisamos estudar, adquirir maior conhecimento, e que todo conhecimento que nós tivermos nessa vida nascerá conosco na nossa próxima etapa da eternidade. Nós entendemos que precisamos estudar mais, precisamos fazer mais, e consequentemente nós somos recompensados por isso. Então não existe como nós separarmos as coisas totalmente. Nós precisamos entender que tudo faz parte de um grande conjunto, e aí entra a nossa responsabilidade de poder ir passando etapa por etapa para a gente ser abençoado em todas as áreas. Respeitar os processos, né? Exatamente. E no meio desse processo nós podemos encontrar alguns fracassos ou derrotas temporárias, né? E eu lembrei do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Isso. Nesse livro ele fala bem claro que em tudo na nossa vida há oportunidade de aprender mais, até mesmo nos fracassos e nas derrotas temporárias. Muitas pessoas, quando se deparam com um fracasso assim, elas tendem a dar um passo para trás, e aí elas ficam cercadas de medo, e o medo paralisa. Mas ele deixa bem claro que até no fracasso a gente tem a oportunidade de aprender. E aí basta você se colocar. Eu vou me colocar numa posição de um fracassado mesmo, ou eu vou me colocar numa posição de aprendiz? Eu quero aprender com isso? E aí, consequentemente, você vai passar por esse fracasso. Você vai ir para a próxima etapa. Teve algum momento da sua vida que o senhor se viu nessa posição? Você sabe que os fracassos, eles fazem parte de todos os meus dias. Porque existem muitas variáveis dia após dia, que saem de uma forma que eu não estava planejando. Isso acontece todo dia. Às vezes na empresa nós temos alguns processos que nós tínhamos lá um planejamento, começo, meio e fim, para que acontecesse de determinada forma. Começamos a fazer, no meio as coisas começam a sair totalmente contrárias. E nós então começamos a replanejar ação por ação. Isso é natural. Às vezes nós prestamos um serviço, todas as coisas aconteceram bem, quando o cliente tinha que nos pagar, simplesmente o cliente não nos paga. Às vezes já aconteceu comigo de ter vários clientes para pagar no mesmo dia. E todos não pagaram. Às vezes acontecem coisas que você de fato não entende o que está acontecendo. Mas aí o mindset, né, é uma palavra bem presente, que é a nossa mentalidade. Como nós estamos desenvolvendo a nossa forma de reagir perante coisas que nos acontecem. Nós vamos aprendendo a reagir de uma forma mais positiva. Eu não estou dizendo que nós vamos viver num mundo encantado, achando que está tudo sempre bem, ou que nada vai nos abater. Não existe isso. As coisas, elas de fato, quando não saem da forma que nós imaginamos, muitas vezes a gente tem aquele período para processar tudo aquilo. Mas aí que mora talvez um dos segredos daquelas pessoas que conseguem fazer, daqueles que param de fazer, que é justamente a habilidade de reconstruir, de replanejar, de buscar alternativas perante as situações que vão acontecendo. E isso vai acontecer em todas as fases da nossa vida. A fase que nós estamos estudando, a fase que nós estamos trabalhando, muitas vezes acontece nos nossos relacionamentos de pai, mãe, com namorado, com marido, esposa. Isso é natural. Porém, a nossa responsabilidade, a gente não tem desculpa. Eu vou parar. Então, como nós estávamos planejando algo que não aconteceu daquele jeito, então eu vou ligar para o meu cliente e vou falar, olha, saiu as coisas aqui fora do controle, então esquece, o que eu tinha te prometido eu não vou mais entregar. Não existe isso. Então nós precisamos entender que sempre, todos os dias, provavelmente vão acontecer coisas em todas as áreas da nossa vida que saem de uma normalidade que nós tínhamos planejado.
Isso é natural. Agora, qual é a forma que nós vamos reagir perante isso vai fazer total diferença se nós vamos continuar ou se nós vamos parar. Muito bem, muito bem. A nossa próxima pergunta é a seguinte. Ah, tá. Só antes de eu fazer essa pergunta, tem uma introdução. Eu não sei se o senhor sabe, mas existem 2 tipos de ambição. A ambição nata e a ambição provocada. A ambição nata é aquela pessoa que ela já nasce com uma ambição natural. Ela sempre está à procura de mais. Ela nunca está satisfeita. E ela está sempre ali. Quero mais, 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 mais. E tem a ambição provocada. Ela precisa, de fato, né, ser provocada para se sentir esse desejo de mais. Por exemplo, essa caneca quebrou. Tá, deixa aí, eu não preciso dela. Quando eu sentir a necessidade de usar essa caneca, aí sim eu vou consertá-la. É mais ou menos assim que funciona a ambição provocada. E aí a pergunta é a seguinte. Você sempre teve uma ambição nata? Ou essa sua ambição precisou ser provocada em algum momento específico da sua vida? Teve algum momento que você parou e falou, não, eu preciso de mais. Não, não é isso aqui. Muito bem, muito boa pergunta. Sabe que eu acredito que todo mundo tem as duas. Existem, quando nós pensamos no lado espiritual, e nós pensamos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porém todos nós temos as nossas habilidades, os nossos talentos. Nós nascemos com algumas características muito pessoais. Então todos nós temos alguns desejos que algumas pessoas vão ter, outras não vão ter. Eu acredito que sim. Eu nasci com algumas ambições que eram minhas, porém, muitas outras foram criadas de acordo com esses exemplos e com situações que eu vivi, como aquela experiência que eu contei quando eu tinha lá 12, 13 anos, com aquela situação dos meus pais. Ali foi uma situação de ambição que me foi criada perante uma situação. Outra coisa, quando eu fui para a missão, meu presidente de missão, o primeiro, era um brasileiro, presidente Camargo, um homem de muito sucesso. Ele tinha estudado na BYU, muito inteligente, um homem muito bom. Ao ver meu presidente, ver sua família, ver aquele modelo, tive algo startado dentro de mim. Sonhei que eu poderia me esforçar e trabalhar para ter algo parecido com aquilo. Foi algo que eu vi. Meu segundo presidente, o americano Lee Rutherford, ele também foi excelente. E era um homem que trabalhava na BYU, falava sobre educação, era um grande exemplo para nós missionários. E aquilo despertou uma ambição de poder também ser melhor. Então, Paloma, na minha vida eu acredito que, de fato, eu senti essas duas coisas. Algumas coisas que eu sentia de uma ambição natural, um desejo interno. Muitas vezes eu não sabia nem explicar o porquê, mas eu tinha o desejo de buscar algumas coisas na minha vida. Mas outras, de fato foram impulsionadas por exemplos e situações que eu vivi que também me ajudaram a buscar algo que fosse melhor para a minha vida. Quando o senhor falou sobre os seus 2 presidentes de missão, eu lembrei de algo que eu aprendi com um neurocientista chamado Pedro Calabres. Ele disse que a ambição... Não, desculpa, na verdade, a acomodação é morte. E o que isso tem a ver? Que quando nós estamos cercados de pessoas que estão um nível abaixo de nós, a gente fica, eu sou o melhor dessa rodinha aqui, eu sou o que tem a melhor condição de vida, tal, então tá tudo bem. Você se sente bem com aquela posição que você tá e você não sente o desejo de mais. Mas quando você está em uma posição, dizendo de uma forma bem informal agora, quando você é o amigo o mais pobrezinho do grupo, pobrezinho entre aspas, você se sente, tipo, poxa, eu tô cercado de pessoas que são tão bem de vida, eu quero isso. E aí você começa a se espelhar nelas. Então, na primeira situação, aquela posição que você se encontra te traz uma acomodação. Você, pelo fato de você se sentir o melhor, você fica estagnado, você fica, e é isso. E aí com essa acomodação você não progride. Você não vai nem pra frente, você não progride nem regride. E aí ele diz, né, que a acomodação é morte, porque ela te para. E aí eu vi que o Senhor usou esses 2 exemplos
né, os dois presidentes de missão, como espelhos, né? Poxa, eu quero isso. João, quais foram alguns livros que te auxiliaram nesse processo? Muito bem, eu gosto de alguns livros que são bem sugeridos sempre e que de fato são muito bons. O primeiro deles que eu gosto é Os Segredos da Mente Milionária. Fala um pouquinho sobre o relacionamento que a gente tem que ter com o dinheiro. Muitos preconceitos que a gente tem que são preconceitos errados e a visão que a gente tem que desenvolver do dinheiro. Eu gosto muito desse livro. O segundo livro que eu gosto é o Pense e Enriqueça. É um livro que justamente fala das qualidades que pessoas que muitas vezes não tinham conhecimento uma das outras, mas que elas de fato estavam buscando sucesso e tendo sucesso, desenvolvendo algumas características e qualidades que nós podemos desenvolver também. Então é um livro muito, muito prático, muito bacana, que fala sobre coisas que a gente precisa fazer para poder alcançar esse sucesso. E eu gosto também de um livro que chama O Poder do Pensamento Positivo. Esse livro é muito legal, porque ele fala justamente sobre a relação que nós precisamos desenvolver com o pensamento positivo na nossa vida. Que o resultado que nós alcançamos pensando de uma forma positiva anteriormente é muito diferente do resultado que a gente ia alcançar pensando de uma forma negativa. Então, eu indico esses 3 livros que para qualquer pessoa que pensa não só em empreender, mas justamente buscar esse êxito, o sucesso naquilo que está desenvolvendo na sua carreira, na sua vida, são livros de grande valia. Eu gosto muito desses livros. Muito obrigada. E a pergunta final. Não, minto, desculpa. A penúltima. Quais conselhos o senhor daria aos jovens empreendedores, e não necessariamente jovens, mas pessoas que estão entrando nesse ramo do empreendedorismo? Muito bem. É uma pergunta complexa porque existem muitas qualidades ou muitas formas que nós precisamos começar a pensar e agir para poder ter sucesso no empreendedorismo. Mas eu diria que talvez uma das principais é que nós precisamos nos acostumar a não desistir. Inclusive, num dos livros que é o Pense e Enriqueça, uma das grandes qualidades que a Napoleon Hill fala é que nós precisamos desenvolver a autodisciplina. A disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, no momento que precisa ser feito, independentemente se você quer fazer ou não. Talvez esse é um dos grandes segredos mesmo. Quando nós então decidimos a entrar num processo e realizar as coisas, e quando as coisas começarem a dar errado, a gente então revisar o que nós estamos fazendo, pensar no nosso objetivo inicial, pensar nos nossos sonhos, projetar aquilo que nós imaginávamos lá desde o começo, nós então estamos nos tornando empreendedores de maior sucesso. Até é interessante nós pensarmos nisso, porque empreendedor é diferente de empresário. Você sabe que o empreendedor, ele pode ser um empreendedor como um funcionário. Você pode trabalhar numa empresa e ser um grande empreendedor. Mas de que forma? Quando você decide a não fazer somente aquilo que é o mínimo esperado, mas você se decide a fazer aquilo que é o melhor que você pode em todos os momentos, na forma com que você trata as pessoas, na forma com que você se relaciona, na forma com que você desenvolve o seu trabalho, buscando alternativas dentro dos seus talentos, você está se tornando uma empreendedora. Quando um aluno ele procura estudar melhor, procura tirar melhores notas, procura fazer os seus trabalhos com maior dedicação, quando ele procura fugir da mediocridade, ele está sendo um aluno empreendedor. Então, o empreendedorismo é uma qualidade que é desenvolvida dentro das pessoas. Algumas pessoas confundem achando que para eu ser empreendedor eu preciso ser empresário. Isso não é verdade. Eu posso ser empreendedor em qualquer coisa que eu for fazer. Mas o ponto é esse, não deixar com que o meio, que às vezes saia de uma forma diferente do que eu planejava, destrua o meu sonho do fim. Eu preciso lembrar sempre por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes, e agora falando de empreendimentos que nós criamos, muitas vezes quando você desenha um sonho, muitas pessoas elas não vão acreditar no que você está fazendo.
além de não acreditarem no que você está fazendo, muitas vezes elas vão criticar você, às vezes elas vão falar mal de você, as pessoas vão, talvez, até de uma forma que pode ser não intencional, mas às vezes as pessoas vão torcer contra você. Porque sabia que às vezes é mais fácil eu ver o outro falhando, porque eu aceito a minha falha de uma forma melhor. Eu penso que muitas vezes o outro falhou, deixou de ter sucesso porque é difícil, eu também não tenho sucesso porque também é difícil. E pode ser difícil às vezes as pessoas irem progredindo e a gente não progredir. E às vezes a gente pode até torcer contra alguém. É um perigo que a gente não pode fazer, mas a gente tem que saber que às vezes vai acontecer com a gente. Então, o que eu digo para o empreendedor é: não desista, busque autodisciplina, lembre dos sonhos que te motivaram a chegar onde você está e aonde você quer estar. E aí, lógico, depois tem como eu falei, tem uma série de dicas em relação aos gastos, em relação ao planejamento, em relação às vendas, em relação a uma série, porque existem muitas fatias para poder fazer um projeto dar certo. Não é apenas o desejo. É um combo. Exatamente. Nós vamos entrando em situações que nós vamos ali aprendendo como lidar com essas situações e precisamos entender que serão muitas para poder fazer um negócio dar certo. As coisas acontecem de um jeito totalmente inesperado o tempo inteiro. Mas o ponto características básicas são essas: autodisciplina, a não querer desistir e ter a confiança de onde eu quero chegar, né? O porquê que eu estou aqui. Sim, e também tem outros pequenos detalhes, como sempre estar alimentando a sua ambição, se cercar de pessoas que torçam para o seu progresso, pessoas influentes, né? Pessoas que estão acima de você, porque você sempre vai se sentir motivado a querer mais, sempre estar se espelhando nelas. Então, realmente, não dá para definir 5, por exemplo. É um combo, é muita coisa, né? Exatamente. Agora sim, a última pergunta, que no meu ver é uma dos mais importantes. Por quais motivos empreender? O empreendimento e ser empreendedor, e aí agora nós estamos falando do empreendedor que decide criar algo. Existem situações que você não vai ver na sua vida acontecendo se você trabalhar para outras pessoas. Isso é algo que às vezes pode até parecer meio cruel de falar, mas sabia que é uma verdade? Existem sonhos que podem existir sonhos para alguém realizar, que se você tiver um trabalho tradicional, às vezes você vai ter maiores limitações para fazer aquilo acontecer. Então, a forma do empreendimento é você não colocar limitações naquilo que você sonha para você. A chance de poder criar algo e não ter um limite de ganho permite que você possa pensar em outras situações, como escalar o seu negócio, como crescer o seu negócio, como fazer uma expansão em vários lugares do país. Não importa, cada negócio vai ter a sua peculiaridade. Mas o ponto do empreendimento é que você consegue tirar a variável somente do tempo que você vende para que outra pessoa te remunere somente pelo seu tempo. Geralmente, quando nós trabalhamos para alguém, o nosso empregador ele nos paga pelo tempo que nós estamos disponibilizando o nosso serviço. O empreendedor ele muda isso, porque ele começa a ser pago pelo resultado que ele gera. Quanto mais resultado, independentemente do tempo, se eu justamente em menor tempo consigo entregar maior resultado, eu consigo ser mais remunerado pelo resultado que eu gero. Agora, é claro, existem benefícios dos dois lados. Existem situações dos dois lados. Uma pergunta que eu ouço muito, e que às vezes algumas pessoas me fazem, é assim: como que eu encontro o sucesso na minha vida? E talvez
essa é uma das maiores situações. Porque quando eu penso no sucesso, e aí não existe algo que defina o sucesso por si só, porque o sucesso é um conjunto de situações. O sucesso ele é definido por pessoas de forma diferente. Eu imagino o que é o sucesso para mim, você imagina o que é sucesso para você. Às vezes nós podemos imaginar uma pessoa que foi um grande empreendedor, um grande empresário, uma pessoa que fez muito dinheiro, mas que só tinha o dinheiro. Será que isso é sucesso? Existem outras pessoas que passam uma vida inteira vivendo com bem pouco, que não conseguem também suprir as suas necessidades próprias e da sua família. E passam por muitas situações difíceis. Será que isso também é sucesso? Ou existem outras pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro, mas que a sua vida passou de uma forma muito rápida porque nunca aproveitou aquilo que tinha. Trabalhou para ter coisas que não conseguia aproveitar. Será que isso é sucesso? Ou seja, o sucesso é desenhado pelo indivíduo. Quando nós buscamos, e isso nós aprendemos muito na igreja, buscar a autossuficiência nos traz uma possibilidade de termos sucesso em nossas vidas, independentemente do que eu queira fazer. Eu posso decidir ser um professor, eu posso decidir ser um músico, eu posso decidir montar o meu negócio, não importa. E cada um então desenha aquilo que quer, mas buscando variáveis, como então o meu tempo de qualidade com a minha família. Eu vou justamente buscar ter uma família, eu vou buscar ter uma atividade na igreja, eu vou buscar servir nos meus chamados, eu vou buscar fazer uma poupança. Ou seja, você equilibra a sua vida para justamente então buscar ser esse empreendedor, empreendedor de sucesso, buscando todos esses equilíbrios. Então, o Evangelho nos traz uma visão muito mais profunda em relação ao tipo de pessoa que nós precisamos ser. E isso em relação ao nosso estudo, ao nosso trabalho e à nossa vida pessoal. E é assim que eu defino. Sim. Lembrei que você falou que o Evangelho ele se preocupa muito com todas as áreas da nossa vida, né? Não só a espiritual. Então, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Agradecemos mais uma vez pelo senhor ter aceitado o convite de estar aqui. Eu creio que, não só para mim, mas para todas as pessoas que assistiram esse podcast, que o senhor trouxe muito conhecimento, esclareceu e abriu a mente de muitas pessoas para as oportunidades que a gente está deixando passar pela nossa vida e que a gente tem que agir mais. Então, eu particularmente aprendi bastante e me sinto muito grata e creio que outras pessoas também. Foi um prazer estar aqui. Eu sou muito grato pela oportunidade que eu tenho de compartilhar aquilo que fez a diferença na minha vida. Geralmente, quando as pessoas me convidam para a gente poder conversar sobre educação, sobre qualificação, sobre justamente buscar uma vida melhor, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, porque volta a minha mente lá atrás, quando outras pessoas disponibilizaram seu tempo, suas experiências, para poder compartilhar e plantar uma sementinha no meu coração, e me ajudaram. Então eu justamente sinto como se fosse uma obrigação minha, uma forma de justamente retribuir tudo aquilo que eu recebi quando eu converso sobre esse assunto. Eu espero que as pessoas que justamente estão nos assistindo, que possam ter tido algum sentimento, alguma inspiração, algum insight para suas vidas, para seus empreendimentos. Mas eu sou muito grato pela oportunidade e contem sempre comigo. Sempre que eu puder ajudar, eu estou à disposição para estar aqui com vocês. Muito obrigada. Com certeza inspirou muitas pessoas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. E fiquem de olho, porque toda semana nós vamos lançar um episódio novo, tá bom? Então, é isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Vou te dizer, o podcast do Instituto PG.